Fala, impressionadores, tudo bem? Nessa aula a gente vai continuar tratando o dataset do Titanic e na última aula a gente chegou ali em 0,66% de acurácia. O que a gente quer fazer agora é tentar algumas técnicas para aumentar essa acurácia e a gente vai explicar isso passo a passo no projeto e também quando a gente colocar isso no GitHub, quando a gente colocar isso no nosso portfólio ou até mesmo quando a gente criar um artigo para o LinkedIn ou qualquer outro lugar para mostrar o nosso conhecimento. Então vamos voltar aqui para a parte 2 do dataset Titanic. Novamente a gente vai utilizar esses dados disponíveis aqui no Kaggle e a parte 1 tá aqui na descrição. Então se você ainda não viu, volta na parte 1, depois vem aqui na parte 2 com a gente para a gente seguir juntos. Tudo que a gente já fez na última aula, eu já deixei aqui em código e tudo que a gente vai ver nessa aula de agora, que a gente vai incrementar o conhecimento, tá aqui e a gente vai escrever juntos, passo a passo. Antes da gente seguir, vou pedir só para vocês deixarem uma curtida nesse vídeo, porque a curtida motiva muito a gente a continuar produzindo conteúdos como esse. Então beleza, deixou sua curtida, bora começar! A primeira coisa que a gente vai fazer é deixar claro para o recrutador, deixar claro para a pessoa que esteja vendo isso daqui, que isso é uma parte 2, que isso é uma continuação de algo que já foi feito. E aqui, por exemplo, eu falei, olha, eu vou somente replicar o que fizemos no primeiro arquivo dessa análise. Isso aqui eu vou mostrar para vocês como fazer, mas esse aqui é um link do arquivo que a gente fez na última aula e que já está aqui no meu GitHub. O arquivo está passo a passo tudo que a gente fez e depois eu vou mostrar para vocês como vocês criam um GitHub apresentável, como vocês contam essa história. Quem quiser me seguir no GitHub também é Lucas Leal X, tá lá no meu GitHub e tá dessa forma aqui. A gente vai ver isso passo a passo, desde como criar o repositório, até a parte de como colocar os arquivos, como conectar os seus arquivos, e aqui a gente vai fazer uma breve explicação de tudo que a gente fez, colocando o link para cada etapa do projeto, para cada coisa que o recrutador possa ver. Mas isso vai ser numa aula um pouco mais lá para frente. Vamos voltar aqui para o principal. E vamos começar importando pandas e importando a nossa base de treino e a nossa base de teste. Na última aula a gente já discutiu bastante dessa base, já falou sobre os tratamentos, então não vou me aprofundar nisso. Aqui vou simplesmente copiar os mesmos tratamentos que a gente já fez. Tirando essas três colunas aqui, tratando a coluna age com a média das idades, tratando a coluna embarked com o valor mais frequente, que é o que a gente chama de moda, e tratando a coluna fer da base de teste também com a média. Agora, o que a gente tinha feito na última etapa a gente simplesmente eliminou todas as colunas de texto. A gente falou, olha, como eu não consigo colocar nesse momento colunas de texto no meu modelo, eu vou escolher tirar essas colunas, depois a gente pode voltar, depois a gente pode tentar entender melhor essas colunas, e é o que a gente vai fazer agora. Como que a gente consegue ver as colunas de texto na base? Se eu venho na minha base de treino, eu tenho o dtypes, que vai me falar o tipo de cada uma das colunas. E agora o que eu quero é exatamente as colunas que são texto. Anteriormente a gente retirou essas colunas, agora a gente quer focar nisso daqui. Então aqui, olha, tem false quando não é texto e tem true para as colunas de texto. A gente só tem duas colunas de texto. E se a gente filtrar a nossa base de treino, as colunas dessa base, a gente tem a coluna sex e a coluna embarked. Beleza, vamos então verificar os valores na coluna sex. Quais são os valores que existem? E a gente pode fazer isso utilizando um value count. Ele tem male e tem female. E na coluna embarked, Lucas, o que tem nessa coluna? Posso dar um Ctrl C aqui em cima, um Ctrl V aqui embaixo e verificar novamente. E ele pode ser S, C e Q, dependendo do porto de embarque. Agora a gente vai começar a tratar esses valores. E quando a gente olha essa primeira coluna, é uma coluna simples, porque poderia ser 1 se fosse male e 0 se fosse female, ou o contrário, o que vocês acharem melhor. E o que eu vou fazer é basicamente criar uma nova coluna que vai fazer somente essa validação. Se o valor da coluna for male, ele vai trocar por 1, se o valor for female, ele vai trocar por 0. Essa coluna eu posso chamar, por exemplo, da minha base, uma coluna chamada male check. Não vou eliminar nenhuma coluna por enquanto, vocês já vão entender por quê. Basicamente, o que essa male check vai fazer, essa nova coluna que a gente está criando é pegar essa coluna, então a gente vai selecionar essa coluna sex aqui e aplicar uma função. E qual função ela vai aplicar? Ela pode aplicar, por exemplo, uma lambda function, que vai basicamente retornar se o valor, ou seja, se o x for igual a male, e
E caso contrário, se não for male, ele vai retornar 0, se for female. Não vou entrar muito em Lambda Function, tem conteúdo aqui no canal falando sobre isso, fiquem à vontade para vocês pesquisarem. E aqui só fazendo uma correção rápida, igual é atribuição, igual é comparação. Beleza, fizemos isso daqui e agora a gente pode verificar esses valores. Ou seja, a gente pode voltar na base de treino e verificar o que tem na coluna sex e na coluna male check. Basicamente, a gente pode fazer isso utilizando um value count. E agora, a gente pode verificar esses valores. A gente pode verificar se essa função aqui, ela funcionou. Então, eu posso pegar não só a coluna male check, mas também a coluna sex. E eu posso fazer, por exemplo, um value count. Nesse caso aqui, o que a gente vai ter é tudo que estava como male foi alterado para 1 e tudo que estava como female foi colocado 0. Então, beleza, era exatamente isso que a gente queria. Aqui eu coloquei com underline, aqui eu coloquei sem. Fiquem à vontade para usar o padrão de coluna que vocês quiserem. Agora, só para fechar essa parte, precisamos fazer isso tanto para a base de treino quanto para a base de teste. Então, se eu troco aqui teste e eu uso isso aqui e troco também para a base de teste, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Tudo que era male tá 1, tudo que era female tá 0. Ok, fizemos o primeiro tratamento, mas esse tratamento foi simples, porque o valor é binário. Ou ele é homem, ou ele é mulher. Nesse caso aqui, onde a gente só tem os gêneros masculino e feminino no cadastro do usuário. Agora, se a gente for tratar a coluna embarked, por exemplo, a gente sabe que tem 3 valores. Ah, Lucas, posso criar uma função? Se for S, eu coloco 0, se for C, eu coloco 1, se for Q, eu coloco 2. Até pode, mas toma cuidado, porque quando eu coloco 0, 1 e 2, o meu modelo vai entender que existe uma relação de ordem, porque o 0 eu sei que vem antes do 1 e o 2 eu sei que vem depois do 1. Quando a gente quer que não tenha essa relação de ordem, quer que o modelo não entenda esses valores aqui como valores ordenados, o que a gente pode fazer é utilizar o OneHot Encoder. Tem aqui também o vídeo, vou deixar na descrição, onde a gente fala só sobre o tratamento de variáveis de texto, mas basicamente o que é o OneHot Encoder? Para cada um desses valores aqui, ele vai criar uma nova coluna. Então, vamos utilizar diretamente o OneHot Encoder. Quem quiser se aprofundar, vai no vídeo aqui da descrição. Inclusive, usem esse vídeo para criar um artigo, façam alguma coisa falando sobre isso. Claro, não copiem o vídeo, se for copiar muita coisa, deem crédito, mas fiquem à vontade para utilizar esse material aqui para escrever os artigos de vocês e compartilhar no Medium, no LinkedIn, em qualquer plataforma. E assim, eu vou amar ver vocês escrevendo artigos com o que a gente está ensinando aqui para vocês. Então, realmente, fique à vontade. Quem quiser até me marcar lá no LinkedIn, vou adorar ver. Então, tá aí a dica também de outros conteúdos que vocês podem criar a partir dessas aulas para poder fazer o que a gente chama de recrutamento passivo, ou seja, fazer os recrutadores chegarem até você, em vez de ficar se candidatando para um monte de vaga. Beleza? Não vamos me alongar, vamos voltar aqui e vamos pegar primeiro a importação do OneHot Encoder, depois eu vou criar o meu encoder. Como que eu faço isso? Exatamente com essa linha aqui de baixo. E o que eu vou fazer é chamar isso daqui de OHE, só para ficar um pouco mais visual. Agora eu vou fazer o fit com os meus dados da mesma forma que está aqui. Então, ó, eu vou falar que o OHE vai ser o OHE.fit. Quem que eu quero fazer esse encoder? Quem que eu quero fazer essa transformação? A minha coluna de embarque. Então, da minha base de treino, eu estou utilizando a coluna embarked. Beleza, e vou fazer agora a transformação. O que é fazer a transformação? É basicamente pegar cada um dos valores e transformar em colunas. Então, se eu coloco aqui ponto transforme, vocês vão ver exatamente isso que eu estou querendo falar. Eu só preciso colocar um toArray para ficar mais visual. Opa, aqui não tem underline. Olha o que ele fez. Isso aqui é uma coluna, essa aqui é outra, essa aqui é outra. Agora, eu só vou transformar isso em um data frame e já vou mostrar visualmente para vocês o que a gente acabou de fazer. Como que eu transformo isso em um data frame? Posso criar aqui, por exemplo, o HEDF e eu vou fazer pd.dataframe e aqui eu vou colocar esse array que a gente acabou de gerar para ser transformado em um data frame e aqui o nome das minhas colunas vai ser dado pelo ohe.getFeatureNamesOut. Ah, Lucas, tem muito conteúdo. Sim, a gente vai passar um pouco mais rápido por essa parte aqui para a gente conseguir focar realmente no projeto completo, mas como eu falei, vai aqui na descrição e assiste o vídeo onde a gente fala especificamente sobre o OneHot Encoder. Então, beleza, ó, aqui eu criei o meu data frame, então esse aqui vai ser o data frame que eu acabei de criar, e olha o que ele fez. Ele pegou o primeiro valor que ele tinha aqui,
que era, por exemplo, embarque igual a S, era S, C e S. Olha o que ele fez aqui embaixo. Ele colocou 1 para o S, colocou 1 para o C e 1 para o S novamente. Todo o restante virou 0. Ou seja, se o valor da minha linha é S, vai ser 1 aqui embarque S e todo o restante 0. Se o valor da minha linha é igual a C, esse valor aqui vai ser C e todo o restante vai ser 0. Mesma coisa para todas as outras linhas. Agora, vamos adicionar esse data frame aqui junto com o data frame de teste que a gente já tinha. Então, ó, aqui na verdade é o data frame de treino. Então, o que eu vou fazer é que o meu data frame de treino, e aqui na verdade é treino e não teste, vai ser a concatenação, ou seja, a gente vai juntar o data frame que a gente chama de treino, o data frame que a gente está utilizando até agora, com esse aqui que a gente acabou de criar no axis igual a 1. Então é exatamente isso que a gente queria fazer. E se a gente quiser verificar os valores da mesma forma que a gente fez o value counts aqui, eu posso colocar aqui embaixo, só que eu quero ver o de treino, eu posso colocar esses 3 valores aqui, então vamos ver o que ele vai me dar, e eu posso colocar também a minha coluna original, que era a coluna embarque. Então, ó, estou fazendo aqui, só para a gente poder visualizar, aqui eu vou apagar também, e de novo eu vou fazer o value counts desses valores. Nesse caso aqui, olha o que a gente tem. Todo mundo que era S está com 1 na coluna embarque S e 0 em todas as outras colunas. Todo mundo que era C está com 1 aqui e 0 nas outras. Todo mundo que era Q está com 1 aqui na coluna Q e 0 em todas as outras. Ah, Lucas, isso aqui precisa estar como ponto flutuante? Isso aqui poderia estar como um número inteiro? Sim, só a gente voltar aqui e trocar para dtype igual a int 32. E depois de ter feito essa modificação, o que a gente precisa fazer é executar tudo que está aqui para cima novamente, porque a gente já fez mudanças na base. Mas isso é simples, é só vir aqui em célula e pedir para ele executar tudo que está acima. Então, ó, quando eu faço isso, ele executa todo mundo até aqui. Beleza, eu consigo executar e pronto, a gente tem de uma forma muito mais visual os valores que a gente acabou de mostrar. Preciso fazer isso? Preciso colocar dessa forma? E é bom porque ele pensa que você está fazendo isso aqui não é para você. Você está fazendo para um recrutador. E quanto mais ele conseguir avaliar o seu conhecimento e ver que você usa boas práticas, melhor para você. Agora o que a gente vai fazer é o mesmo para a base de teste. Então, ó, eu vou copiar essa transformação aqui. Eu não preciso fazer toda essa parte do fit, porque o fit eu faço com a base de treino. Depois eu transformo na base de teste. Então, eu vou colar aqui. E aqui o que eu vou fazer é, para a base de teste, eu vou fazer somente a transformação. Fiz o fit para a base de treino, usei nos dados de treino. Fiz o fit para a base de treino, também usei nos dados de teste. Então, ó, beleza, essa aqui é a minha transformação. E agora eu vou adicionar isso na base de teste, fazendo esse mesmo concat. Então, aqui vai ser teste, aqui também vai ser teste. E aqui a gente pode visualizar novamente e também a gente vai ver qual foi a transformação que a gente acabou de fazer. Todo mundo que era S virou S, todo mundo que era C virou C, todo mundo que era Q virou a coluna embarque Q. Perfeito, agora todas as colunas de texto já foram tratadas. O que a gente vai utilizar agora é essa base que a gente acabou de criar nos mesmos algoritmos que a gente utilizou na aula passada, fazendo as mesmas validações. Porque o que a gente está mudando é só esse miolo aqui, essa parte que começa aqui e vai até aqui embaixo, e só isso já vai gerar um resultado bem considerável. No que você vai fazer a submissão, vocês vão ver que vai melhorar a acurácia do seu processo. Então vamos lá, vamos visualizar essa base. A base tem Path ID, Survival, P-Class, ainda tem a coluna Sex e a coluna Embarque. Deixei isso aqui porque a gente estava visualizando, estava fazendo isso aqui, mas não precisa. A gente pode simplesmente eliminar essa coluna fazendo um treino.drop. E agora eu vou eliminar tanto a coluna Sex, então vou eliminar essa coluna que a gente já tratou, e também a coluna Embarked, que a gente também já tratou. E eu vou fazer tudo que eu faço na base de treino, também na base de teste. Perfeito, agora a gente já tem a nossa base sem colunas de tipo texto, mas sem perder as informações. A informação que estava na coluna Sex, a gente manteve nessa coluna, e a informação que estava em Embarked, a gente manteve nessas outras 3 colunas aqui. Então, beleza, vamos utilizar a árvore de decisão, vamos utilizar a classificação dos vizinhos mais próximos e regressão logística nesses dados. Quando vocês fizerem isso, vocês vão perceber que o resultado aqui
já é melhor que o resultado que vocês tinham anteriormente, porque agora a gente vai fazer a acurácia e vai fazer a matriz de confusão. Olha aqui a nossa acurácia está 0,81 para a regressão logística, que é a maior entre elas. Se a gente volta aqui nesse repositório, observa que a acurácia que a gente tinha achado, e isso é muito legal, isso é legal de você comparar. A acurácia que a gente tinha visto aqui embaixo para a regressão logística era de 0,72. Então a gente está aumentando ali basicamente 9 pontos percentuais, que já é uma coisa muito significativa. Vocês podem explicar isso, podem fazer esse link, podem colocar o link para essa parte aqui e falar, olha, chegamos em 0,72 no último projeto, pode colocar um print da forma que vocês acharem melhor. E agora que a gente sabe que a regressão logística continua sendo melhor, vamos utilizar a regressão logística para poder fazer a previsão dos dados na nossa base de teste. Então, vamos visualizar de novo a base de treino. Então, tem todas as colunas aqui. E se a gente visualiza a base de teste, a gente vai ter só uma coluna a mais, que agora é o Passenger ID, da mesma forma que a gente tinha. O que a gente pode fazer é chamar uma base de teste, que vai ser essa base toda aqui, só que sem o Passenger ID. Então, posso simplesmente eliminar essa coluna nessa nova variável que eu criei, e eu não vou eliminar na base de teste, porque eu preciso dela para fazer a submissão. Então, ó, fiz essa eliminação. Aqui deu um erro só porque eu esqueci de passar o axis igual a 1. E agora eu vou utilizar a regressão logística nessa base aqui. Eu vou falar que meu ypred nada mais é que esse modelo que eu criei aqui em cima, utilizando a regressão logística, que eu chamei de CLF RL. Então, vou dar um Ctrl C aqui em cima. Vou dar um Ctrl V aqui embaixo e vou pedir para ele fazer a previsão para essa base de teste aqui. Xtest, perfeito. Agora que ele fez a previsão, volto aqui na minha base de teste e crio uma nova coluna chamada Survived, da mesma forma que a gente fez na última aula. Então, Survived vai ser o ypred. E agora eu posso pegar simplesmente as colunas id e Survived para fazer o envio. Então, ó, vou dar um Ctrl C aqui, nessa coluna que eu preciso pegar, um Ctrl V aqui, vou colocar outro colchetes aqui, isso aqui que eu preciso para fazer a submissão. Eu posso novamente chamar isso aqui de base envio, e essa base envio eu vou exportar para um CSV, então posso colocar to CSV. Eu vou chamar, por exemplo, de resultados 4, porque eu já tenho 3 resultados que eu fiz até para montar essa aula, e eu vou colocar um index igual a falso, para a gente conseguir formatar exatamente na forma que a gente precisa para fazer a submissão. Então, ó, beleza, fiz isso daqui, posso salvar, vou salvar isso daqui porque vai ser o que eu vou colocar no meu portfólio. Vou até trocar o nome aqui para arquivo final, que é o que eu vou disponibilizar aqui embaixo também. Vocês podem fazer o download, só claro, não coloquem exatamente o que eu fiz no portfólio de vocês. Não tem valor nenhum Ctrl C, Ctrl V. Tem valor a sua resolução, e depois eu vou até falar sobre isso, mas vai ter uma aula específica. Vamos só fechar essa aula, vindo aqui em submeter previsões, selecionando o arquivo, arrastando para cá. Aqui ele deu um erro falando que o arquivo não é suportado. Aqui eu esqueci de colocar .csv. Beleza, agora colocando o arquivo na forma correta, posso arrastar para cá. Ele subiu o meu arquivo e eu posso colocar aqui submissão feita durante a gravação da aula, que é para vocês também acompanharem, para qualquer outra pessoa poder acompanhar. Quando eu faço esse submit, observa aqui que eu já tenho o resultado. Ou seja, eu cheguei em uma acurácia de 0,76. Ou seja, de todas as previsões, se alguém vai sobreviver ou não, eu estou acertando 76% delas. E antes eu acertava 66%. Olha o ganho que a gente já teve só incluindo essas duas colunas. Agora cabe a vocês pensar numa forma de contar essa história. Uma coisa que vocês podem utilizar, por exemplo, é aquela frase do filme, mulheres e crianças primeiro. Então, se a gente fala que mulheres vão primeiro, muito provavelmente a probabilidade da mulher sobreviver é maior. Então, se eu tivesse tirado a informação de gênero, eu estaria perdendo muita informação. Quando eu coloco essa informação, como vocês viram aqui no resultado, a gente conseguiu aumentar a acurácia. Agora eu vou deixar para vocês um desafio para tentar melhorar esse resultado e coloca aqui nos comentários qual foi o resultado que vocês conseguiram. Eu quero ver o que vocês fizeram e a pontuação que vocês obtiveram. E na próxima aula a gente vai continuar trazendo mais algumas técnicas para a gente tentar chegar ali na meta que a gente tinha colocado. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima aula e tchau!